Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Feche seus olhos nesse momento. Tenha o dia começado com o Espírito Santo. Tenha o dia dialogado com o Espírito Santo. A gente rezou agora há pouco a oração Vinde Espírito Santo. Então, a gente repetiu as palavras, mas agora peça com o seu coração. Peça você, com o seu desejo, com a sua vontade, venha Espírito Santo neste momento. Venha iluminar minha mente. Venha me fazer entender. Venha me fazer amar a sua doutrina. Venha me fazer amar a fé da igreja. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu tenha dúvidas. Venha me fazer uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa correta. Agora, hoje estamos numa sala, depois do batismo que tivemos essa semana, uma sala todos na graça, todos dentro da igreja, unidos. Então rezem unidos, rezem como filhos de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de chamar aqui a Débora, minha mãe. Uma salva de palmas. Bom dia, podemos sentar. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje é a última aula antes das férias. Todo mundo... A gente vai falar hoje sobre o sacramento do matrimônio. E o meu super companheiro, né, o Ivan, ia dar essa aula junto comigo, só que ele está num outro compromisso, ele está no velório de um grande amigo do pai dele, né? Então, a vida é assim, né, gente? A vida é marcada por momentos alegres, momentos tristes, e a gente tem que estar aberto, né? Aquilo que Deus vai nos dando força para viver esses momentos. Então, eu gostaria de estar lá também, não pude, ele está lá me representando, e eu estou aqui com vocês. E eu vou precisar da ajuda de vocês, de muita atenção, da participação de todo mundo, né? Estamos vendo os sacramentos, amém? Então já vimos os 3 sacramentos de iniciação cristã e hoje a gente vai começar a falar sobre um sacramento de serviço, que é o matrimônio. Depois da volta das férias, a gente vai continuar falando sobre o outro sacramento de serviço, que alguém sabe qual é? Ordem, que é o sacramento que ordena os padres, né? Que os homens viram sacerdotes da igreja através desse sacramento. E aí temos 2 sacramentos de cura e praticamente encerramos a matéria. E a gente vai ter uma aula sobre confissão, ensinando vocês. A gente sabe que muitos nunca se confessaram, têm dúvidas. Então, a gente também vai ensinar como se confessar. É bem interessante, é uma aula até teórica e tem a parte prática também.
E aí já vem, né, mutirão de confissão, primeiro Eucaristia, uma revisão para a prova, e aí a gente acaba o nosso curso. Então vamos lá. Gente, aqui eu sou muito moderna, eu conheço tudo de tecnologia, então vocês vão ver a última geração aqui de uma tecnologia. Por favor, não me julguem, tá? Como eu já tenho mais de 28 anos, então é isso que eu sei fazer. Vamos pensar que a nossa vida é como se fosse um gráfico que a gente vê lá nas aulas de matemática, tá? Então a gente tem aqui o tempo, a nossa vida passando, a gente tem o gráfico do nosso desenvolvimento humano. Então a gente tem aqui, a gente nasce, cresce, o tempo passa, a gente vai amadurecendo, e aí a gente é convidado a servir, né? A nossa vida vai se transformando, e aí pode acontecer da gente ficar doente também ao longo da vida e ter também a nossa morte, né? Os sacramentos, eles se desenvolvem paralelo à nossa vida natural. Então, qual que é o sacramento correspondente ao nascimento? Batismo. A gente cresce, amadurece. Qual que é o sacramento correspondente? Crisma. Crisma é o sacramento da maturidade. Vocês estão se preparando para serem adultos na fé, maduros. Não importa a idade que vocês tenham. O batizado, que é crismado, ele é chamado a assumir essa vida do maduro na fé, do adulto na fé, que ele vai assumir compromissos. Quando passa um pouco mais e a gente tem os sacramentos de serviço, o que é servir? Alguém sabe me definir? Com uma palavra, o que vier na cabeça, assim, o que é servir? Servir é receber? É dar, é se doar. É doar a parte do seu tempo. É doar parte de seus talentos. Quando a gente faz uma comida para alguém, você está fazendo só a comida ou você está colocando parte do seu talento, parte do seu amor, do seu carinho naquela comida? Quando você está trabalhando para sustentar sua família, você está servindo a sua família. Quando eu, adolescente, ajudo meus pais, lavo uma louça na minha casa, faço a minha cama, faço a minha parte, eu estou servindo. O que é uma criança? Uma criança pequena, ela serve? Não, uma criança só recebe. A criança precisa de cuidado. A criança é um bebê que chora, tem fome, chora, tem dor, chora, passa frio, chora, ela não sabe se expressar. Nós somos crianças? Não, nós estamos aqui nos preparando para crisma, a maturidade. Então a gente deixa essa condição de criança, de só receber, de chorar. Ai, Deus, tá doendo, vem, Deus, me faz isso por mim. Não, eu vou começar a servir. Eu vou começar a sair de mim, deixar o meu egoísmo, deixar só as minhas próprias vontades para olhar para o outro. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa dor que a gente não olha para o outro. E o outro está do nosso lado. É nossa irmã, nosso irmão de sangue, é nossa mãe, nosso pai, nosso amigo, nosso primo, meus filhos. Então, quando a gente vai crescendo, e isso aqui não é catequese só de igreja, tá, gente? Isso é desenvolvimento humano. Isso aqui, qualquer pessoa que pensa em desenvolvimento humano vai falar. A gente tem que deixar de ser criancinha, bebezinho e crescer. E crescer faz parte, eu assumir eu dizer sim para um chamado, ou assumir uma vocação que eu tenho que sair de mim e começar a pensar também no outro. E aqui sim a gente tem o matrimônio e a ordem, né? Aqui, gente, na base desse gráfico, dessa curva da nossa vida, a gente precisa se alimentar e a gente precisa de remédio quando a gente está doente. Então, com o paralelo, o alimento é a Eucaristia, como a irmã falava na semana passada, e o remédio
para a nossa alma ferida, nossa alma doente, é a confissão. E lá no final, quando temos eventuais doenças ou diante da realidade da morte, nós temos o paralelo da unção dos enfermos. Mas isso a gente vai ver em agosto. Alguma dúvida? Então, sacramento a gente já falou várias vezes, né? O que é um sacramento? É o sinal visível e eficaz da graça de Deus que é invisível. Anteontem a gente teve o batismo de vários queridos que estão aqui. A graça de Deus, a gente não consegue ver Deus abençoando vocês no batismo, mas a gente conseguiu ver a água sendo derramada. E bota água nisso, né? Padre Antônio tacou água na cabeça de vocês, sem dó nem piedade, né? Acabou com o penteado das meninas, né, meninas? Foi que foi. Quando a gente vê a água caindo, ali a gente sabe, está acontecendo algo sobrenatural escondido atrás dessa graça, escondido atrás desse sinal visível. No casamento, no matrimônio, não é diferente. O que a gente vê ali? Quem já foi num casamento? O que é o sacramento do matrimônio? É casar na igreja, amém? Quem é casado só no civil, ou quem vive em união estável, que é só morar junto, sem o sacramento, tem uma união natural, uma união civil, que a lei civil reconhece como família, mas que ainda não é um sacramento. Isso todo mundo entende, certo? Quem já foi num casamento na igreja católica? Já viu o rito, mais ou menos? Então vocês já viram o que acontece, qual que é ali o sinal visível? Os votos. A gente tem marido e mulher um diante do outro, prometendo, né? Dando seus votos. E o que são os votos? O que são os votos? É a forma, eu, esposa, expressar o que está no meu coração. E o que está no meu coração? É só um quentinho gostoso? Amor é isso? É um quentinho gostoso no coração? É um calafriozinho? Amor não é isso. O amor de verdade é uma decisão. O amor de verdade é uma doação. Então, o marido e mulher são chamados a doar-se um ao outro. E quando eles vão celebrar esse sacramento, eles estão expressando esse amor, essa decisão de estarem um para o outro. E a gente está falando de servir. Então é de servir um ao outro, né? Do marido se doar para a mulher para fazê-la feliz e da mulher se doar para o marido para fazê-lo feliz. A graça invisível, o que é? É a união de marido e mulher como uma só carne. Tá lá, ó, Mateus 19. Na verdade, essa frase está em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que explica a origem de tudo. A origem do mundo, a origem do homem, da mulher, da criação, das coisas. A gente já falou bastante sobre Gênesis aqui. E no Evangelho de São Mateus, nos Evangelhos, Jesus é perguntado sobre o matrimônio. Os fariseus querem fazer uma pegadinha com Jesus, querem derrubar Jesus. Vocês lembram que eles faziam de tudo para derrubar Jesus, passar uma rasteira em Jesus. E eles começam a perguntar sobre o matrimônio. E Jesus repete o que está no Gênesis. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O casal é unido por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cristo deve ser o centro do matrimônio. Dentro dessa nossa realidade, dentro da Igreja Católica, qual que é o convite que Deus tem para os casais que têm essa vocação? Se casarem no sacramento do matrimônio e terem o Cristo no centro. É fácil, gente? Quando eu estou dando essa aula aqui, é fácil? Não é. Eu estou falando que o sacramento é um passe de mágica.
Quando o padre vai lá e batiza alguém, crisma, o bispo vai crismar vocês, ele vai pegar uma varinha mágica, vai fazer assim, agora todos os seus problemas acabaram, plim! É isso que vai acontecer? Não é. Nós temos amigos que se casaram e que depois muita coisa deu errada. Eles vieram a se separar porque essas coisas acontecem. E olha só, ela virou para mim e falou assim, eu achava que casar na igreja bastava pro felizes para sempre. Então assim, teve ali uma falta de preparação, uma falta de maturidade. Ela achava que só chegar lá na igreja e casar já ia ser tipo um passe de mágica, que tudo ia dar certo. E não é. Nós precisamos de Cristo. E nós precisamos de desenvolvimento humano. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos aprender com o outro. Quando a gente fala essa aula, gente, qual que é a nossa primeira intuição aqui, de todos nós, tá? Não tô falando só de vocês, a minha também. A gente começa a analisar os casais que a gente conhece. Vou começar a falar dos requisitos, matrimônio. Automaticamente, intuitivamente, vocês vão começar a pensar nos seus pais. Analisar. Ai, minha mãe e meu pai são assim, não são assim, casaram na igreja, não casaram, divorciaram, separaram, ou estão casados, mas eu vejo muita briga ali, eu vejo muitos erros. Então, isso é uma coisa natural nossa. A gente começa a analisar e querer entender, querer comparar. E aí eu digo uma coisa para vocês. Cuidado com essas comparações, porque às vezes a gente pega aqui o que está no catecismo, o que está na Bíblia, o que Jesus deixou para nós, a gente começa a comparar com casais que a gente conhece e que às vezes não conseguiram viver isso. Nós vamos explicar por que o catecismo explica. E aí a gente começa a se decepcionar com o matrimônio. Foram feitas pesquisas com jovens da idade de vocês e a maioria votou, aí é geral no mundo, tá? Não é só dentro da igreja. Votou que não acredita no matrimônio, não acredita no casamento, não acredita na família. Porque tiveram várias visões, né? Passaram por traumas de ver os pais brigando, ver os pais separando. Então, o que eu quero dizer aqui, primeiro, não julguem seus pais, rezem por eles, tá? E segundo, não cristalizem, não sedimentem esses julgamentos, esses sentimentos no coração de vocês. Vocês são jovens, vocês têm uma vida toda pela frente e vocês podem fazer diferente. Vocês acreditam que vocês podem fazer diferente do que os pais fizeram? Eu, graças a Deus, eu tive a graça de desde jovem estar na igreja. E eu vi muitas coisas, estudando, recebendo formação, catequese, ouvindo palestras, homilias de padres. E eu falei, Senhor, me ajuda a fazer diferente quando chegar a minha hora de casar, quando chegar a minha hora de decidir. O Ivan também. Cada um de nós tem uma história, irmãos. Então, as coisas que eu vou falar aqui não é para magoar ninguém, não é para atacar ninguém pessoalmente. Nós vamos passar o que a igreja nos ensina, para que vocês, sabendo a verdade, sabendo o plano de Deus para os casais, possam escolher bons namoros, escolher e desenvolvendo esse namoro para um noivado, para poder escolher bem um matrimônio, amém? Quais são as finalidades do matrimônio? Por que um casal se casa? Vocês conseguem chutar? Alguém tem uma ideia? Por que, gente? Para que o matrimônio? Por que é importante? Acho que o primeiro ponto é a questão da procriação. Procriação é um dos pontos, sim. Ter filhos, né? Gerar filhos.
E a oficialização, tornar o amor entre duas pessoas um sacramento. Exatamente, esse amor, né, entre abençoado por Deus. Alguém tem alguma finalidade, um para quê? Para que as pessoas se casam? Vitinho. Ó, luzinha vermelha na testa. Por que você acha? Tem algum chute? Para que Cristo entre no amor entre os dois. Exatamente. Então, as finalidades do matrimônio. Aqui a gente tem um casal também, a Ju e o Carlão. Por quê? Vocês têm algum, assim, palpite? O que vocês pensam sobre o assunto? Eu acho que a gente tem que ter um matrimônio na vida da gente, porque a gente tem que colocar Deus entre nós, né? E através de Deus, a gente tem que estar diante da vida de matrimônio, né? Nós temos que ter Deus na vida, a gente tem que colocar as coisas tudo certinho, como Deus quer pra gente. Porque se a gente está morando junto, a gente, através de Deus, nós estamos pecando, porque Deus não se agrada disso, morar junto, ficar vivendo no pecado. A gente não tem a possibilidade de a gente tomar a caristia, tudo isso. Então tem que estar Deus, o centro de tudo é Deus, e com Deus a gente convive muito melhor. Exatamente. Porque eu e o Carlos, nós vamos fazer esse mês 34 anos. Ai, gente. Que coisa linda. Isso. O foco é Deus. E depois a gente vai convivendo com tudo que... Vai lidando com os desafios, né? Porque não é fácil, mas com Deus fica totalmente fácil. Que maravilha esse depoimento. E nem estava combinado, né? Aí depois eu pago o cachê no final. Tô brincando, não estava combinado, não vai ter cachê. Foi espontâneo aí o depoimento da nossa amiga Ju. Então, gente, é exatamente isso que foi falado. Em primeiro lugar, o sacramento do matrimônio, ele serve para constituir, para formar uma comunhão de vida entre o casal. O que é comunhão? O André bate muito nessa palavra. Comunhão é união. Então, entre o casal, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Eu não estou falando só de dinheiro, né? A gente está falando dos planos, dos sonhos, do futuro, da vontade de construir uma família. Então, ele vai constituir em Deus, como a Ju falou, essa comunhão de vida, orientado para o bem do casal. Com a palavra bem, sempre que aparecer a palavra bem, a gente pode substituir pela palavra felicidade, bem-aventurança. Então, orientado para o bem do casal. É porque o marido quer fazer a mulher feliz e a mulher quer fazer o marido feliz. Ó, esse aqui foi o que o Davi falou. Procriação ou geração dos filhos e, por consequência, a educação deles. Dentre as promessas do matrimônio, a gente promete, o casal promete receber os filhos que Deus os confiar e educá-los na lei de Deus, né? Na lei dos homens, da lei de Deus e da igreja. Porque não basta colocar filho no mundo, né? A gente tem que educar. Aqui, ó, em Gênesis, o primeiro livro que a gente estava falando, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e submetei-a. É claro, gente, a gente tem várias realidades aqui, tá? A gente tem casais que se casam e acabam não conseguindo ter filhos, é uma realidade que existe, amém? Então, assim, o fato de eu ter aqui como finalidade a geração dos filhos, significa que esse casal está aberto a essa geração.
pode ser que não venha. Então esse casal acabe adotando ou acaba ficando só o casal mesmo sem os filhos, tá? Mas tudo tem a ver com essas finalidades. O catecismo conta, é como se fosse assim uma linha do tempo, desde a criação, o pecado original, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então ele pega, o catecismo, ele olha para o matrimônio, ele olha para a realidade que a gente está estudando hoje, nessas fases do tempo. Lá na criação, depois do pecado original, no Antigo Testamento e depois que Jesus vem. É isso que a gente vai ver agora. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou as coisas boas ou ruins? Boas. Adão e Eva viviam em equilíbrio ou em desequilíbrio? Em equilíbrio. Lembram dessa aula sobre a criação? Lembram da harmonia que existia entre a humanidade e Deus? Antes do pecado original, tudo era perfeito, amém? Então, quando Deus cria Adão, ele já tinha criado todas as coisas, ele já tinha criado os animais, e ele deu para o homem, ele deu para Adão o poder de dar nome a todas as coisas. Parece algo bobo, né? Dar nome. Quando eu dou um nome a alguém, é porque na ordem natural das coisas, eu sou superior. Então eu ganhei um cachorrinho, ganhei um pup. Pup, é um nome legal para cachorro? Não, né? Mas o meu é pup, porque ele é meu, né? Quando eu dou um nome pro pup, é porque é na ordem natural das coisas. Adão, ele começa a nomear as coisas, então, porque Deus disse, você vai dominar a humanidade. Tudo isso que eu criei foi para vocês, foi para a humanidade. Não é dominar com erros, mas é dominar, é cuidar das coisas. É ter as plantas para comer, é ter os animais para comer, é ter um animal para te ajudar, um cavalinho para te ajudar. É nesse sentido. E Adão estava triste, porque Adão, ele se via diferente das outras criaturas e ele se via sozinho, ele se via triste. O que Deus faz? Deus cria Eva. Deus cria Eva a partir daí. Deus sabe que Adão estava só. Deus inspira em Adão um sono profundo, que também tem um significado, né? Significa o quê? Quando Deus cria a mulher, Adão estava dormindo. Adão não tinha consciência. Então, trazendo para os nossos dias, o sono de Adão é o nosso sono também. A ciência chega até certo ponto, a gente entende algumas coisas, mas tem coisas que são um mistério, como a irmã falava na semana passada, e não um enigma. Então, algumas coisas que Deus faz é durante o nosso sono. A gente vai ignorar, a gente tem conhecimento até um ponto e a partir dali a gente ignora várias coisas, a gente não consegue ter conhecimento de tudo. Da onde que Deus cria Eva? Da costela. Isso tem outro simbolismo. A costela é o lado. Ela é igual. Eva é igual em dignidade. Se Deus criasse Eva da cabeça, ela seria superior. Se Deus criasse Eva dos pés, ela seria inferior. Não é o que acontece. Deus cria Eva do lado de Adão para colocá-los um ao lado do outro, em dignidade. Ambos são criaturas amadas de Deus. São diferentes? Sim. Homem e mulher são diferentes em tudo, não é? A gente enxerga isso também fisicamente. Fisicamente a gente enxerga. Mentalmente, homem e mulher pensam diferente, o nosso raciocínio é muito diferente. Afetivamente, a gente é muito diferente. Podem olhar aqui para mim, ó. Podem olhar aqui para mim. Os nossos afetos, a nossa afetividade, homem e mulher, são diferentes. Nós somos complementares. É a chave e a fechadura.
né? Nós somos complementares e iguais em dignidade. Deus que criou o homem por amor, chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus, que é amor, certo? Deus é amor, nós somos imagem e semelhança de Deus, que é amor. Se Deus é amor, eu sou amor, chamado a ser amor. Filho de peixe, peixinho é. Filho do amor, amorzinho é. Então, gente, nós somos chamados ao amor. E o amor conjugal, o amor entre homem e mulher, é um amor natural, que existe desde que o mundo é mundo. Em todas as épocas, culturas, sociedades, existe o casamento. Pode não existir o sacramento do matrimônio, mas a união, pensa lá na China, pensa lá nos índios, tem a união entre um homem e uma mulher, porque isso é natural. E isso é necessário para que venham os filhos, para que a humanidade se multiplicasse. Além dos meninos, alguma dúvida? Vamos pensando nas dúvidas aqui. Essa parte da costela, Deus fala assim, carne da mesma carne, né? Adão, né? Muito bem lembrado. Que coisa linda. Gente, Adão estava tão triste lá só com os bichos, que é bom ter bicho, né? Mas a gente precisa ter outro ser humano perto da gente. Depois, quando Adão acorda do sono e ele vê Eva, ele olha e ele fala, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Pra gente é estranho, né? Mas é um elogio que Adão tá fazendo. Ele tá falando pra gente assim, não vão vocês chavecar a crush de vocês falando carne da minha carne, osso dos meus ossos, que não tem sentido. Mas dentro desse contexto, Adão está reconhecendo. Ele está falando assim, meu Deus, agora sim, uma pessoa como eu. Mais alguma dúvida? E aí acontece o quê? A humanidade pisa na jaca, pisa no tomate, né? Dá uma vacilada. Entra o pecado original. O pecado original não trouxe somente a ruptura da harmonia entre o homem e Deus. O pecado original gera também um desequilíbrio na relação entre homem e mulher. A relação entre homem e mulher, que era harmoniosa, que era equilibrada, ela passa a ser desarmoniosa. E isso a gente vê no relato do pecado original. O que acontece, gente? Quem apareceu lá? Eles estavam de boinha lá. Quem que aparece? A serpente. Acorda, quem tá dormindo. Essa é a vossa serpente. Quando Eva mostra ali o fruto proibido para Adão, e aí aparece Deus, o que Deus fala? Quem lembra dessa parte? Adão e Eva se reconhecem nus, se escondem, começam a sentir vergonha. O que Deus fala? Deus chama Adão, né? E Adão assume e fala, é verdade, Senhor, eu pequei mesmo, né? Ele culpa. Ele culpa quem? É a Eva. E ele culpa Deus. Olha o que ele fala. Ai, Senhor, sabe o que é? Eu desobedeci, sim, eu pequei, mas foi a mulher que me induziu. A mulher que o Senhor fez para mim. Então, numa frase só, ele põe a culpa na mulher e no próprio Deus, né? Olha aí a desarmonia. E quando Deus vai falar com a mulher, ela põe a culpa em quem? Na serpente. E também nessa parte aí fala que a serpente ela vai rastejar, né? Então ela deveria ter umas patas. Exatamente. Uma das consequências, né, dos castigos que Deus dá é tirar as patas ali da serpente, né? Mas tudo isso tem a simbologia. Olha só, gente. Os casamentos, eles passam a sofrer ameaças a partir daí.
É por isso que a gente vê, às vezes, nos nossos pais, nos nossos tios, nos nossos avós, a gente vê o quê? A gente vê discórdia. Vamos ler junto? Discórdia, espírito de dominação, que é um querendo mandar no outro. Isso não existe, né? Só que na teoria, né? Infidelidade, ciúme, ódio e ruptura. Ruptura é a separação. Após o pecado original, a bela vocação do homem e da mulher de serem fecundos, de se multiplicarem, de dominarem a terra, essa vocação é dificultada pelas dores do parto e o suor do trabalho. Alguém tem dúvida? Eu tô ouvindo muita conversa, tô ficando chateada. Alguém tem dúvida? Quer partilhar com o grupo alguma coisa? O que acontece no Antigo Testamento? Lá no começo, nos relatos da Bíblia, a gente tem noções do quê? Eles eram monogâmicos? Eles tinham um esposo, uma mulher só? Não. Existia poligamia, existia uma dominação ali, né, desigual ali do casal. E apenas com a lei antiga, a lei de Moisés, é que se começou a desenvolver no povo hebreu uma consciência moral do que é o casamento. Que o casamento, que as pessoas são chamadas a ter uma união, uma unidade, ou seja, ter uma esposa, um cônjuge só, uma esposa, um marido, e da indissolubilidade. Que significa indissolubilidade? Que eles não vão se separar, tá bom? O profeta Oséias, lá no livro de Oséias, Deus compara a união de um casamento à união do povo com Deus. E isso existe em toda a Bíblia. Deus chama o profeta Oséias e pede para que ele se case com uma prostituta. Vocês conhecem essa história? E aí o Oséias fala: Senhor, casar com uma prostituta não tem sentido. Ela vai largar a vida? Não, ela não vai largar a vida, ela vai continuar sendo prostituta casada com você. E aí o profeta fala: mas por quê? Ela vai me trair. Ela vai sair com vários homens. Por que ela vai fazer isso comigo? Por que eu tenho que aceitar isso? Aí Deus fala: é assim que eu me sinto quando vocês, povo escolhido, me traem. Então, nós, quando pecamos, quando traímos a Deus, nós somos como essa prostituta que trai Oséias. É muito forte essa comparação. Outros livros do Antigo Testamento: Ruth, Tobias, Cântico dos Cânticos. Fica aqui uma dica, gente, leiam o livro de Tobias, é muito bonito. Quem namora ou quem acha que tem a vocação para casar, é um livro muito bonito do Antigo Testamento, que fala sobre casamento, fidelidade e o amor, a ternura entre os esposos. Passa o tempo, a gente chega em Jesus. O que Jesus faz, gente? Vocês sabem que figura que é essa aqui, ó? Que momento da Bíblia é esse aqui? Bodas de Caná. É isso aí. As bodas de Caná foi um casamento judeu e que naquela época era muito importante ter vinho. O vinho simbolizava a alegria, a prosperidade daquele casal, a alegria daquela família em estar casando os filhos. E acabou o vinho. O casamento judaico durava 6, 7 dias, imagina, que delícia. Você tá lá numa festa 6, 7 dias, direto na festa. Então, o casal tinha que calcular certinho a quantidade de convidados, a quantidade de vinho que ia ter. Porque se faltasse vinho, era muita vergonha que eles passavam, entendeu? E isso aconteceu. Lá pelas tantas acaba o vinho. E a sorte é que Jesus era um dos convidados e Nossa Senhora também era um dos convidados desse casamento. O que acontece? Nossa Senhora, sempre quietinha, silenciosa e prestando atenção em tudo, ela vê todo mundo assim, sabe? A galera que tá trabalhando no casamento, desesperado, que nem quando você recebe alguém na tua casa que falta alguma coisa, você começa a ficar desesperado, você, ai meu Deus, tem que pôr a mesa, tem que não sei o que, tem que fazer isso, tem que... E aí ela percebe que falta o vinho. Ela chega em Jesus
e fala: meu filho, acabou o vinho. O que Jesus responde? Mulher, não é minha hora ainda. Porque não era a hora ainda de Jesus se manifestar publicamente. E aí, Nossa Senhora só olha para ele com aquele olhar, como quem diz: dá um jeito, meu filho, dá um jeito, porque esses nossos amigos aqui não vão poder passar essa vergonha. E Nossa Senhora chega para os servos, para os garçons que estão trabalhando e fala assim: fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. E aí Jesus vem, pede para eles encherem 6 talhas. Talhas são vasos de barro muito grande, 6 talhas de água. E os servos enchem de água. Imagina, não tinha torneira, não tinha água encanada. Imagina o trabalho que eles tiveram. Talhas muito pesadas, e eles transportavam, né? E aí, essa água é transformada em quê, gente? Em vinho. Aí, os convidados, quando bebem aquele vinho, falam assim: nossa, como é que eles fazem nos outros casamentos? Dão o vinho bom no começo, aí quando todo mundo já está embriagado, eles dão um vinho pior, que ninguém vai perceber. Aqui não, vocês deram primeiro o vinho pior e agora o vinho bom. Agora veio o vinho de qualidade, né? Que é o vinho que Jesus. Então, esse evangelho é cheio de símbolos, cheio de riquezas para nós, né? Na nossa vida, quando falta alegria, quando falta o vinho, é Nossa Senhora que vai pedir, interceder por nós, e é Jesus que vai trazer essa alegria para nós, para a nossa vida. Nesse momento das bodas de Caná, existe uma prefiguração. Jesus está lá, e nesse casamento em que Jesus está abençoando esse casal, Jesus está elevando uma união natural, são os casamentos naturais, à dignidade de sacramento. Entendem? Sempre o homem e a mulher na história da humanidade se uniram. Sempre. Senão a humanidade não teria chegado até aqui, né, gente? A gente ia estar extinto, pior que os dinossauros. O que Jesus faz? Ele pega uma união natural e eleva a sacramento. Então, ele institui o sacramento e eleva essa dignidade. O amor dos cônjuges é santificado, que é o que a Jussi falou. Esse amor com Deus, ele é santificado. Nós, homem e mulher, só conseguimos atingir o bem um do outro com a graça de Deus. E vou falar para vocês, mesmo com Deus no centro já é difícil. Imagina sem Deus. E Jesus também fala sobre o matrimônio em Mateus 19:6, que a gente falou lá no início, que os fariseus começam a perguntar para Jesus se pode ter divórcio, se não pode, e Jesus responde que não pode ter divórcio. Que quando homem e mulher se unem, se casam, eles formam uma só carne e é para a vida toda. Quais são os benefícios de um casamento no Senhor? Quando a gente tem o sacramento do matrimônio, tem que ter umas vantagens, né? Vencer o egoísmo, o egocentrismo. Então a gente é convidado a vencer aquele pensar só em mim. O mundo hoje fala: você tem que ser feliz. Você tem que buscar sua felicidade. E a gente sabe que essa nem sempre é a receita para a felicidade, gente. Muitas vezes a receita para a felicidade é a gente esquecer um pouco da gente e pensar no outro. Vencer a busca do prazer próprio. Tem gente que acha que casar é para ser feliz. E muitos casais dentro da igreja, casais que buscam viver a castidade, que buscam um namoro santo, acham que casar é um passe livre para ter o prazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Que o sacramento do matrimônio é um passe livre para eu ter sexo na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E isso também não é saudável. Por quê? Porque a união entre homem e mulher tem que ser respeitada. A mulher tem ciclos, tem fases, os ciclos naturais da mulher. Tem época que a mulher está ovulando, tem época que a mulher não está de mau humor, está de TPM.
Tudo isso tem que ser conversado. O homem também, às vezes, é mais difícil, né? Mas às vezes o homem não tá legal, também tá com algum problema. Então, o prazer próprio, não, o sacramento do matrimônio não é um passe livre para satisfazer os próprios prazeres. Abrir-se para o outro, doar-se, ajudar-se mutuamente, fazer o outro feliz. O diálogo. Nós somos chamados a ser bons exemplos aos nossos filhos. Que os nossos filhos, vendo nós casados, tenham bons exemplos. Nem sempre é assim, meu filho, eu tô com um filho aqui, ele sabe, nem sempre é assim. Eles veem que a gente se destrambelha também, que a gente cai, pisa na jaca, que a gente tem misérias, que a gente cai no pecado. Mas eles também têm que ver os pais lutando para melhorar. E ajuda a santificar o outro cônjuge. Quem aqui acha que tem um sacramento para ser padre, vocação para ser padre? Levanta a mão. É um machismo, assim. É mais difícil. Para ser freira. Quem é que acha que tem um sacramento do matrimônio? Que fala, não, quando chegar a hora eu vou casar. Quem que acha isso? A maioria, né? Todos, no caso. Saibam, então, se você tem essa vocação para casar, o seu chamado, a sua vocação é santificar o outro. É fazer o outro feliz, é levar o outro para o céu. Então, a minha missão é levar o Ivan para o céu. A missão dele é me levar para o céu. E a gente levar nossos filhos. Dentro da história da igreja, recentemente, a gente está tendo canonizações, alguns santos que estão sendo canonizados dentro do contexto do casal e da família. A gente tem um casal, pais de uma santa muito famosa, muito popular, que eles foram canonizados juntos. Olha que coisa! Eles foram canonizados no mesmo dia. O dia deles é 12 de julho, semana que vem, tá chegando. E que é o dia do casamento deles. Geralmente o dia do santo é o dia que ele morre. Desse casal é o dia que eles se casaram. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Não sabem? Sabe, Malu? De quem? Santa Zélia e Santa Isabel. Exatamente, eles são os pais de... Exatamente, parabéns. Vocês sabem quem é Santa Teresinha do Menino Jesus, a das Rosas? São Luís e Santa Zélia são os pais dela, são franceses. Eles tiveram, acho que 5 ou 6 filhas. Santa Teresinha é santa. E as irmãs estão em processo de beatificação e canonização. Cara, para quem tem a vocação matrimonial, cola neles. Pra gente que é casado, vamos procurar a história do São Luís e Santa Zélia. Imagina, cara, você ser canonizada junto com seu marido. Significa o quê? Que é plano de Deus, que o casamento é sonho de Deus. Que é uma vocação, que não, ser santo não é só para padre, só para freira. É lindo ter padre, freira, santo. É lindo, maravilhoso, mas é também para nós que temos a vocação do matrimônio. Amém? Características essenciais do matrimônio. Gente, essa parte é super importante. Vamos ler junto aqui para todo mundo acordar? Portanto, daqui a gente pega quais são as características do matrimônio, do sacramento que Jesus quer para nós. O homem se unirá à sua mulher. Então é um homem com uma mulher. Aqui a gente já derruba poligamia, a gente já derruba traições, infidelidades e a gente já derruba o poliamor, né, gente? Que tá na moda, poliamor. Não é isso que os artistas falam? Casamento aberto. Não é isso que o mundo prega pra gente hoje? Então aqui a gente tem... Então, para o matrimônio tem que ser um homem e uma mulher, amém? Qualquer coisa diferente disso, nossos irmãos que têm uma orientação sexual distinta, que não sentem atração entre homem e mulher, a igreja os acolhe, tá bom?
mas os chama para viverem na castidade. Então, o chamado dentro do matrimônio é entre um homem e uma mulher. E só um homem para aquela mulher e só aquela mulher para aquele homem. Isso é a característica da unidade. É um homem e uma mulher e eles vão se tornar uma só carne. Eles vão deixar o seu pai e sua mãe. Isso é uma outra característica também que não vai dar tempo da gente falar, né? Mas não é que você vai rejeitar a sua família de origem. Mas esse casal que está nascendo, ele precisa viver com as próprias pernas. Se esse casal está toda hora atrás da mamãe, atrás da sogrinha, dependendo de um, dependendo do outro, a chance desse casamento dar ruim é grande. Porque é uma interferência. O homem tem que deixar seu pai e sua mãe. A mulher tem que deixar. Vai amar, vai honrar pai e mãe? Vai. Mas vai deixar, porque eu estou criando uma nova família. Mas isso é assunto para outro dia. Com o sacramento existe um vínculo. Vínculo é união, amém? É um elo, é uma corrente. Corrente do bem, tá? Exclusivo e perpétuo. Perpétuo é para sempre. Entre um homem e uma mulher. A gente tem a unidade, que a gente já falou. Indissolubilidade. Que significa o quê? Não pode se separar. Não pode se separar. Indissolúvel. O que é café solúvel? Alguém já tomou café solúvel? Eu pego a água, pego o pó, misturo, o café solúvel. Ele se dissolve. Ele se quebra, o café se quebra ali. Quando eu falo em indissolubilidade, o casamento é indissolúvel, é ao contrário do café solúvel. Ele não pode se quebrar, ele não pode se separar, se misturar. Fidelidade. Gente, fidelidade é fácil. É intuitivo, né? O que é fidelidade? O que é ser fiel? Gabi, Gui, o que é ser fiel? Você sabe? Uma palavra. Só os dois, né? Não pode ter o quê? Pessoas poliamor. Traição, né? Adultério, poliamor, casamento aberto, tá? E também a gente tem a característica da abertura à vida. Então, quando a gente casa na igreja, a gente promete que a gente vai se abrir aos filhos que Deus mandar. Tudo isso reflete o quê? A aliança de Deus com o povo, tá? Vamos falar do rito, da celebração um pouquinho? Alguém, todo mundo já foi, né? Que vocês falaram, menos? Você já foi, cara. Eu era muito criança. Não lembra? Ah, vai ter que ir em breve aí em algum casamento, pra você lembrar. O que a gente celebra, gente? O livre e mútuo consentimento dos cônjuges. Marido e mulher se doam. E eu tenho... O que é consentimento? Vocês sabem? Consentir. Não entendi. É algo que você escolhe. Ter ciência. Você escolhe. Escolher, né? Então eu tenho ciência, eu tenho consciência do que está acontecendo e eu quero, eu escolho, eu consinto. Então quando a gente fala nos votos do casamento, nas promessas do casamento, é só os noivos colocando para fora aquilo que eles têm dentro deles, aquilo que o coração deles se decide. Tem que ser livre. Aqueles casamentos de festa junina que a gente brinca, ou de novela, de livro, que o pai da noiva põe uma arma e fala, você vai casar com a minha filha. Põe a arma na cabeça do noivo. O noivo vai lá e casa. Esse casamento é livre? Não. Então não é válido. Exatamente. Então, se um dos dois está sob coação, sob uma ameaça, ou essa liberdade, ela pode também ser da ordem natural. Um irmão de sangue é livre para se casar com uma irmã de sangue? Não. Um pai é livre para se casar com sua filha?
Não, é abominável, é incesto. É um pecado gravíssimo. Então a liberdade não é, a gente acha que a liberdade é só assim, eu tô livre, ninguém tá me obrigando. Mas a liberdade também ela é natural. E existe também um impedimento que pega aqui na liberdade eclesiástico. O que é isso? Alguém que uma pessoa que já foi casada na igreja, não deu certo, ela pode se casar de novo na igreja? Não, ela tem um impedimento, porque ela já é casada. Ela já tem aquele elo, aquele vínculo. Eu ia perguntar antes, então esse sacramento ele depende da vontade do outro. Então se um está sendo forçado, aí ele não é... Exatamente, não é válido. Pode ter acontecido lá no dia, a noiva de branco entrou com a marcha nupcial, veio convidado, veio padrinho, veio padre. Pode acontecer. Só que se o consentimento não é livre e eles não estão conscientes de todas essas promessas aqui, aconteceu ali o sacramento ou aconteceu um teatro? Aconteceu um sacramento ou uma simulação? Uma simulação. Isso é muito sério, gente. Muitas pessoas que se casam na igreja não sabem de tudo isso, tá? E nós, enquanto jovens solteiros, vocês têm que ter essa consciência para que quando forem namorar, quando forem escolher, e o namoro ficar sério, eu vou caso ou não caso? O meu namorado, a minha namorada tem consciência de tudo isso? A gente tem que saber escolher. Os noivos prometem viver um amor uno, fiel e indissolúvel, que a gente já falou. Eles prometem abertura à vida. Se um casal, o noivo, tem uma amante, ele já tem uma amante, ele tem a noiva dele, ele vai casar hoje, mas ele tem uma amante. E ele se casa. Ele promete ser fiel ali de palavra, mas é como se ele tivesse com o dedinho cruzado assim, ó. Porque ele não vai largar da amante, ele quer continuar. Esse casamento existiu? Esse matrimônio existiu? Não. Então não é brincadeira, é muito sério. Os votos, né, as promessas são perante Deus e perante a comunidade. O casamento ele tem que ser um ato público. Por isso que a gente fala, para ser um sacramento válido, ele tem que ser numa igreja, feito de portas abertas, tem que ter testemunhas. Aquele casamento Romeu e Julieta, aqueles, vamos casar aqui escondido, nananã, isso não é sacramento, tá? Eu quero saber quem que vocês acham que são os ministros. Porque quem é o ministro do batismo? É o padre. Um ordenado. Um ordenado. Quem é o ministro do casamento, do sacramento do matrimônio? Um ordenado também. Esposo. Os noivos, ó, essa aqui é pegadinha. Presta atenção, aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. No meu dia 2 de dezembro, que eu casei com o Ivan, eu fui a ministra e ele foi o ministro. Quem celebrou são os noivos. Por quê? Porque são os noivos que fazem os votos. Ninguém pode dar esse consentimento no meu lugar, só eu. No dia que vocês se casaram, Ju e Carlão, vocês foram os ministros, olha que chique! Os ministros são os bispos, os padres, mas no matrimônio de vocês foram vocês. É muito legal saber disso, né? Que Deus deixa isso pra gente. O padre, ou o diácono, ou o bispo, o que eles são? Eles são os ministros? Não, eles são o quê? Testemunha qualificada. Então tem que ter alguém da igreja ali para acompanhar, para ver que o rito foi certinho, que não teve vício, mas o padre ou o diácono aceita os votos e dá a bênção em nome da igreja. O fato dos esposos serem os ministros autoriza eles a se casarem fora da igreja? Fala, eu sou a ministra, então eu caso onde eu quero. Eu caso na fazenda, no sítio, no buffet. Pode? E antigamente, os casamentos que tinha, por exemplo,
famílias ricas que tinham uma capelinha. Se tiver a capela, se tiver Jesus... Ô, André, você colocou aqui pra mim? Caiu, ó. Tava fora. Tava fora aqui, ó. Descarregou. Se tiver a capela, se tiver um padre, aí pode. Tipo, eu tenho um primo que casou num sítio, mas lá tinha uma capela e aí o padre foi, aí pode. Tá? Se tiver Jesus. Tem toda a lei canônica, que aí também eu não sei todos os detalhes. Aí um aprofundamento. Aí é um aprofundamento, tá? O que mais, gente? Quais são os votos? O que a noiva fala, gente? O que o noivo fala lá no dia? Eu, fulana, te recebo, fulano, como meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na saúde, por todos os dias das nossas vidas. Antigamente se falava até que a morte nos separe. Mas no fundo né? Porque só pode separar pela morte. Se fala hoje todos os dias da nossa vida. Na morte, eles vão ficar lá no céu e eles vão se unir novamente. Não, eles separam de fato. E existem linhas teológicas que falam que... Porque assim, uma pessoa viúva casou na igreja, ficou viúva. Depois ela pode casar de novo na igreja. Quando ela chegar no céu, vai ter 2 esposas. Entendeu? Então, não existe esse vínculo. Esse sacramento não é indelével, não produz essa marca na alma. Tudo que a gente estudou tá aqui, ó. Fiel, amar-te, respeitar-te. Gente, eu vou falar para vocês. Amar e respeitar na alegria é maravilhoso. Mas amar e respeitar na tristeza não é fácil. A gente sabe, né? Na saúde é maravilhoso. Eu tô viajando, eu tô postando. É ótimo. Na doença. E na doença? Amar uma pessoa na doença, que está numa cama, que está doente. Nós somos chamados a amar e respeitar, não só na parte boa, na parte ruim. E quando a gente é muito jovem, se prepara para casar, a gente não tem muito essa visão, que vão vir dificuldades, que vão vir dias difíceis, que vai vir dia do bafo, o dia da TPM. A mulher tem o parto, tem o pós-parto. É difícil com o bebezinho pequeno, não é, Carlão? Vai ter dias que o nosso marido tá com problema, que é difícil pra gente também. Então é um chamado pra santidade mesmo. Às vezes a gente acha, ser padre, ser freira, que vida difícil. Eu vou casar, que é mais fácil. O casamento mesmo, o matrimônio mesmo nos planos de Deus, gente, não é fácil não. Porque é fácil quando outra pessoa tá com problema, eu, ir embora. Se colocar no lugar do próximo. Exatamente. Eu pegar a minha cruz, como Jesus fala, pegue a sua cruz e me siga. E às vezes a minha cruz é o meu marido, é minha esposa. Eu não quero desanimar vocês. Eu quero mostrar que é um caminho de santidade, mesmo. Que a gente é chamado a ser, cara, violento, assim, a ser aura, né? Que nem vocês falam agora. Ai, que vergonha alheia, tia Débora, você falando isso. Se casamento fosse fácil, gente, não é caminho de santidade. Isso começa num namoro. Exatamente, a gente vai falar sobre isso já já. Como que se celebra? A continuação do casamento que a gente estava falando. A gente tem a troca das alianças, a gente tem a bênção, o padre impõe as mãos, ele chama o Espírito Santo, ele dá uma bênção para a esposa, dá uma bênção para o marido, dá a bênção para que esse casal, quando for ter os filhos, né? E o que é a aliança? É o símbolo do compromisso e da fidelidade. Tem gente que acaba não usando, amém, eu respeito. Mas quando o casal tem aliança, ele não é um escudo contra mim, que eu não vou
aprontar, entendeu? Mas ele é um sacramental, que a gente falou semana passada. Ele é um símbolo abençoado por Deus, que eu vou olhar e falar, gente, peraí, eu fiz uma aliança com o meu coração, que é um pacto, e eu tenho essa aliança física para eu lembrar disso. E diante de Deus. Né? Diante de Deus, né, que eu prometi. Ele é um sinal de uma vida consagrada, né? A gente acha que vida consagrada é só do padre, da freira. Não, os casados também. Eu tenho uma vida consagrada. Eu sou consagrada ao meu marido. Eu sou consagrada a Deus através do meu marido. Deus me escolheu para ser uma esposa, uma mãe. Deus escolheu vocês para ser esposos, mães. E Deus vai chamar muitos jovens para ter matrimônios santos. A nossa sociedade vai mudar como, gente? Como é que a gente quer construir um mundo melhor, uma sociedade melhor? É repetindo os erros do passado ou é mudando? É sendo santo a partir de hoje, a partir de mim? Só assim. Vocês acham que é um político que vai vir, que vai mudar? Que vai transformar a nossa sociedade? Vocês acham? Que a nossa esperança está nisso? A nossa esperança está em Deus, operando através de nós. Efeitos. Todo sacramento traz um efeito, amém? Traz uma consequência no mundo espiritual. Para os que casam, a partir da celebração válida, surge esse vínculo perpétuo e exclusivo que nem a igreja pode separar. Então, não existe divórcio para a igreja, amém? O sacramento aperfeiçoa, que é o que vocês falaram. Esse amor já existe. Só que o sacramento aperfeiçoa, torna perfeito, torna mais forte. E nos dá a graça de nos amarmos como Cristo amou a igreja. É que às vezes eu estou no meio do raciocínio, né? Rapidinho. O sacramento torna mais forte essa unidade do casal. Ajuda a aceitar e a educar na fé os filhos que Deus confiar. E impulsiona o casal a se santificar um ao outro na vida conjugal, a caminho da vida eterna, a caminho do céu. Pois não. E no caso, por exemplo, a pessoa casou e o marido, sei lá, foi embora. Dá um extremo, matou alguém. Matou alguém. E aí tem um risco para a esposa. A gente vai falar disso já já, tá bom? A igreja não quer que nenhuma esposa morra, nenhum marido morra em nome desse vínculo, tá bom? A gente vai falar já já. Alguma outra dúvida que a gente já falou até aqui? Gente, todo sacramento tem o quê? Matéria, forma e ministro. Então, lembrando, qual que é a matéria do matrimônio? Essa aliança? Não, o próprio aliança. Isso, é a entrega dos dois, é o consentimento, tá? A união. Qual que é a forma? Os votos, tá? Qual a forma do batismo? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a fórmula do sacramento do matrimônio? Eu te recebo, Ivanzinho, do meu coração, como meu marido, te prometo ser fiel, tá bom? E quem são os ministros? Os noivos, tá? A entrega deles, a fórmula, o que eles falam, e os ministros é próprio marido e mulher. Vamos falar um pouquinho dessa dúvida do Davi, a realidade dos dias atuais. Temos muitos casos, por exemplo, de violência doméstica, amém? Infelizmente é uma coisa que acontece, a gente sabe. E a igreja vai falar, não, mulher, você vai apanhar e você é casada na igreja e você tem que ficar com esse homem, vai apanhar até morrer. É isso que a igreja fala? Não. Em casos extraordinários, isso é um caso extraordinário, a igreja admite a separação física dos corpos. Vai morar cada um na sua casa. Vai morar cada um, você não precisa nunca mais ver esse homem.
Mas se o sacramento foi celebrado validamente, se ele foi válido, se os dois tinham consciência do que estavam fazendo, se eram maduros o suficiente, se deram esses votos, se essas promessas foram válidas, o sacramento é válido. E aí eles continuam marido e mulher diante de Deus. Pode casar de novo? Não. Pode namorar? Não. Eles são marido e mulher diante de Deus. E quando, por exemplo, que eu já li sobre alguns motivos da anulação, por exemplo, se a pessoa não sabia, por exemplo, de alguma coisa que a pessoa tinha, uma doença. Isso, a nulidade a gente vai falar já já, Então, tá? Aí, por exemplo, nesse caso da violência doméstica, como não saber que esse cônjuge batia não tinha uma doença? Então, se tiver causa de nulidade, não é nem anulação, é nulidade, tá? Que vai ter um processo eclesiástico, um processo canônico, e a pessoa pode tentar. Mas aí isso vai ser objeto de prova, tem que provar, tá? Esse caso é se o casamento tá tudo certo e ele acaba depois batendo nela. É. Se ele já tem propensão a bater antes, coisa assim, aí é nulo o casamento. Mas num caso, um casamento válido e ele do nada começa a bater, o casamento foi válido. Aqui, outro caso extraordinário. Um dos cônjuges abandona o lar, vai embora, fala, cansei, vou separar. Então a igreja admite, tudo bem, quer separar, só que se você está buscando a Deus, você continua casado perante Deus. A minha catequista de catequese e crisma passou por isso. Ela dá esse testemunho publicamente. O marido dela saiu de casa, ela nunca tirou a aliança do dedo. Ela falou, eu sou casada, ele é livre, ele vai viver a vida dele. Quando ela descobriu, ele tinha um filho com outra mulher, ele tinha outra casa, outra família. E ela falou, eu sou casada, eu amo Jesus, eu amo a Eucaristia. Eu não vou me unir com outro homem nenhum. Ela foi ter um trabalho muito simples, porém muito digno, muito honrado, para poder pagar as contas, cuidar do filho. No fim da vida, o que aconteceu? Ele descobriu uma doença muito grave. Vocês acham que a segunda mulher quis cuidar dele? Deu um pé na bunda dele. Ele veio, enfiou o rabo entre as pernas, se arrependeu, pediu perdão. Quem cuidou dele? Ela. Ela era casada. Ela falou, eu prometi na saúde e na doença. Eles se acertaram. Ah, mas ele é um cabra de um safado, sem vergonha, eu não ia perdoar. Ela perdoou. Não merece perdão. Ela perdoou. Tanto que ela é uma mulher que ela exala a santidade. Ela é dessa paróquia, ela está aqui até hoje. Ela marcou a minha juventude com esse testemunho. Eu tinha a idade de vocês quando eu ouvi. Esse homem se arrependeu, fez encontro de casais, eles pregaram, eles ajudaram a converter outras famílias. E ele faleceu. Tem chance dele estar no céu? Tem. Ele se arrependeu. Ele se confessou, ele fez penitência. Ele sofreu na carne uma doença muito triste. Tem chance sim dele estar no céu. Ela cumpriu a missão dela? Cumpriu. E agora ela pode viver de cabeça erguida. Não no sentido de um orgulho feio. Ela cumpriu a missão dela. E a promessa. A igreja não reconhece como válidos outras uniões. Então, me separei, eu não posso me unir com ninguém. Foi o que aconteceu com ela, ela não se uniu com ninguém. Ela continuou vindo, comungando normal. Quem se une com alguém, tem um segundo casamento, uma outra namorada, um namorado, pode participar da igreja, da missa, da comunidade, mas não comungue, gente. Não pode comungar. Porque essa pessoa está em pecado mortal, né? Aqui, a nulidade, que foi as questões. O que é a nulidade? A nulidade é uma resposta da igreja após um processo canônico. Existe um processo com autor, réu, testemunha, juiz. É um processo. Provas, produz prova, houve testemunha. Eu tenho uma amiga que conseguiu a nulidade.
Eles se casaram na igreja, tudo bonitinho. Só que depois eles conseguiram ver que tinha um vício no consentimento. Quando o rapaz deu as promessas, é como se ele prometesse com o dedinho cruzado. Eu prometo ser fiel. Vou ser fiel nada. Eu não acredito nisso. Entendeu? Conseguindo provar isso no final do processo, quando tem uma causa de nulidade. Não é que divorciou, né? Não é que eles divorciaram na lei civil, no papel. Mas aí, quando a igreja declara nulidade, o casamento nulo, ela declara que aquele casamento nunca existiu. Mas, Débora, eles têm álbum de casamento, eu estava lá, eu fui madrinha, eu estava lá, eu vi acontecendo. Mas não foi um sacramento, foi um teatro, tá bom? Isso é a nulidade. E existe uma outra coisa que chama convalidação, que é uma coisa muito normal. O casal jovem casa na igreja, eles não têm total consciência do que é o casamento. Mas eles se amam, se respeitam e ao longo do casamento eles fazem um encontro de casais, eles ouvem uma catequese, eles vêm na crisma, eles ouvem a homilia do padre e eles falam que lindo. Amor, eu não tinha 100% de certeza quando a gente casou há 20 anos, há 34 anos, mas eu quero continuar com você. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, a consciência que eu tenho hoje, e voltasse no tempo, eu ia fazer tudo igual. Isso é a convalidação. O consentimento lá na hora, há 30, 20 anos atrás, não estava perfeito. Mas a gente já estava no caminho certo. E ao longo dos anos, Deus foi cuidando de nós, com nossos tropeços, erro, cai, levanta, perdoa, acerta, erra. E aí existe essa convalidação. Superando as dificuldades, é o que a gente já falou. Não é garantia de que tudo vai ser lindo, perfeito, não é mágica, mas com Jesus, gente, com Jesus dá. Porque Jesus, é Ele que veio para restabelecer o que o pecado original ferrou. O pecado original lascou, Jesus veio para consertar. Se existe a desordem num casamento, numa união, Jesus vem para consertar. Renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz. O que é a igreja doméstica? É a família. O catecismo fala que antes da igreja aqui, desse templo, dessa casa linda que a gente tem aqui, a igreja começa nos lares. Pedrão, você quer casar um dia? Se Deus quiser? Você é novo, né? Ainda não. Você acredita que quando você casar, na sua casa, ali vai ser uma pequena igreja? Ali vai ser a sua igreja doméstica? Amém. O casal é chamado a ser igreja dentro da sua casa, ensinar seus filhos. Gente, os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos, vocês sabiam disso? Vocês já ouviram isso? Mesmo na simplicidade, os pais não precisam ter estudado o catecismo, dar uma aula para o filho, não é isso que eu falo. Mas os pais são os primeiros catequistas. Tem que ensinar a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo. Tem que ensinar a respeitar, amar a Deus. E na missa. Os pais são os primeiros, gente, que se os pais não fizerem isso, quem vai fazer? Plantar a sementinha. Talvez aqui a gente tenha pessoas que os pais não fizeram. Jesus te pescou de outro jeito, amém, glória a Deus. Mas quando você tiver sua família, é a tua missão passar para frente isso. A Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Começa com o casamento de Adão e Eva, essa união, no Gênesis. E termina no Apocalipse com um casamento. Vocês sabem qual é? O casamento do Apocalipse? De Deus com a igreja. É o banquete nupcial do Cordeiro. Vocês já ouviram isso na missa? O padre, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. O que é nupcial? Núpcias. Casamento.
É o casamento de Cristo com a igreja. Porque em última instância, gente, cada um aqui tem uma alma. E quem é o esposo da nossa alma? Jesus. Mesmo os homens, tá? O esposo da nossa alma é Jesus. O meu esposo é o Ivan, amém? Mas o esposo da minha alma, quando eu for para o céu, quem vai desposar a minha alma, quem vai casar com a minha alma é Jesus, que eu fui feita para Ele. Você foi feita para Ele. Você foi feito para Ele. Para Deus o casamento é tão importante, mas tão importante, que Ele se encarnou, Ele chegou no mundo dentro de uma família. Jesus podia chegar, descer do céu pronto? Podia, né? Jesus maromba, fortão, com os anjos, com a espada, podia? Podia ou não podia? Ele pode tudo, ele é onipotente, ele pode tudo. Mas ele escolheu vir como um bebezinho, na barriga de uma mulher, no seio de uma mulher. Exatamente. Mas ele quis dar o exemplo, santificar as famílias, através daí. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Uma festa de casamento. E no caso, a própria concepção não seria um milagre dele? Seria o quê? Não seria um milagre dele? A própria Sim, concepção? sim, a concepção milagrosa, né? Na aula de Nossa Senhora, né? E os jovens? E vocês? O que vocês têm a ver com isso? Com esse falatório todo que eu falei aqui? Vocês são muito novos, né, gente? Ninguém aqui talvez está pensando em casar, né? Vou achar que essa aula não tem nada a ver com ele. É. Quem tá achando que não tem nada a ver, que tá longe? A vida é um bonde. A vida é um bonde, um trem que passa rápido, né? Gente, eu tava no lugar de vocês sentada aí fazendo meu crisma, parece que foi há 3, 4 anos atrás. A vida passa rápido sim. E as nossas escolhas têm consequência. Às vezes a gente se envolve com uma pessoa, começa a namorar um cara hoje, achando que não vai ter consequência, e tem. Pode ter. Às vezes eu tô com uma menina hoje, ou com algumas meninas hoje, achando que não tem problema, e às vezes tem. O filho de uma amiga não estava nem namorando, saiu com uma moça, engravidou ela. O que vai acontecer? Eles podem até não casar, mas eles vão ter para sempre um filho juntos. É uma consequência que não vai se apagar nunca. Alergia? Espero, né? Eu tô brincando. Então, nós jovens, a gente é chamado a quê? Nós jovens, vocês jovens, a ter essa formação, ó. Ó o que o parágrafo 2350 do Catecismo fala. Os jovens devem ser instruídos, educados de forma correta e a tempo, antes de sair tomando decisões e fazendo coisas que vão ter consequências para sempre na sua vida. Sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados no cultivo da castidade, possam passar na idade própria do namoro e do noivados honestos, castos, para o matrimônio. Então a igreja fala que cabe aos pais orientar os seus filhos a respeito disso, e também a igreja, né, aos padres, aos catequistas, à comunidade, dar bons exemplos. Jovem, às vezes você acha que está longe, né? Mas pense sobre isso, medite. Leia no Catecismo, parágrafo 1600 em diante. São 60 parágrafos só, 10 páginas. Assista essa aula. Busque vídeos sobre o assunto se você quer se casar. Débora, eu nem namoro, eu sou muito novo, tenho 13, 14, 15 anos. Peça para Jesus, para Nossa Senhora, para São José, separar uma pessoa para você. Quem já namora, pense sobre isso, porque é muito sério. O namoro é a raiz
do casamento. Você quer ter uma árvore grande, frondosa, bonita, com folhas, flores, frutos? O namoro é essa raiz, é essa